Olá, começa agora o Interrogando Pensamento. Neste programa vamos tratar sobre educação e está conosco o professor de filosofia e especialista em educação, Gabriel Grabowski. Tudo bom, professor? Tudo bem, você, Lerte? Tudo já. Professor, não existe receita pronta para a educação, senão os problemas já teriam sido resolvidos. Mas eu lhe questiono, há formas de melhorar a educação nas escolas? Com certeza, Laerte, que há formas, tá? Mas a primeira questão que a gente tem que enfrentar é ter consciência de que não existe uma fórmula única, tá? A educação é um processo extremamente complexo, ele é um processo que está embasado na história de cada civilização, de cada povo, de cada país. E um dos males que hoje, inclusive, está sendo cometido quando se avalia a educação, quando se analisa a educação, é querer torná-la um processo único, hegemônico no mundo todo. E uma série de avaliações que são feitas buscam comparar a educação de países totalmente diferentes, de culturas totalmente diferentes, pela mesma régua, pela mesma medida, vamos dizer assim. Isso é uma das formas equivocadas de induzir que a educação é igual em todo lugar. Não é. Então, no caso brasileiro, nós precisamos cada vez mais nos organizarmos e construirmos uma proposta de educação para o país, para o Brasil, tá? Nos espelhando nas outras experiências positivas, mas não querendo copiá-las nem imitá-las. Respeitando as nossas características. Respeitando as nossas características, a nossa cultura e principalmente qual que é o projeto de Brasil, de país, de nação que nós queremos. E a educação tem que estar articulada e estar voltada para esse projeto. E eu acho que o que nos falta na educação é isso, quer dizer, um projeto nacional de educação que dialogue um pouco mais com um projeto de nação que está sendo forjado. Também não temos um projeto de nação muito claro, mas já se percebe nos últimos 20 anos que o Brasil assumiu um posicionamento diferente a nível internacional, a nível de Mercosul. Nós hoje somos um país líder de uma série de questões e a educação tem que estar voltada para esse projeto também. Agora, o que nós não podemos imaginar é que os problemas da educação serão resolvidos de uma forma igual em todos os países e nem igual no Brasil, porque o nosso país é extremamente amplo, ele é um país chamado continental e nós temos uma diversidade, inclusive, interna muito grande, por exemplo, entre Sul, Norte, Nordeste, e a educação precisa respeitar esses processos sociais. Pois é, professor, essa regionalidade ela não é considerada, e isso seria um atrativo para o aluno estar na sala de aula, porque ele está falando a linguagem dele, o que ele consegue ver. Exatamente. Por exemplo, nossos livros didáticos hoje são livros didáticos nacionais, tá? Com pequenas adaptações regionais, mas são muito incipientes as adaptações. Nossos currículos são nacionais, nosso modelo de formação de professores é nacional. E nós respeitamos pouco essa diversidade chamada regional, local, que deveria ser, inclusive, um diferencial de enriquecimento, porque é nessa diversidade local e regional que temos muita criatividade, temos muita inovação, inclusive, sob várias perspectivas. E você querer tornar a educação um processo único nacional, no meu ponto de vista, ela acaba restringindo e empobrecendo a potencialidade que nosso país, nossas comunidades, nossas escolas têm. Claro que a gente precisa ter um padrão nacional mínimo de qualidade em todas as áreas, mas nós não podemos com isso inibir que aflorem essa diversidade de iniciativas e de experiências sociais e culturais que temos no nosso território que é tão amplo. Professor, assim, tem se percebido, visto cada vez mais a violência entre os jovens, principalmente em escolas. Como é que as instituições podem trabalhar com essa questão para diminuir a violência e para gerar uma cultura de não violência? Bem, primeiro acho que nós temos que analisar o fenômeno, o evento da violência, tá? Ele não é um fenômeno gerado na escola, ele até repercute na escola, ele acaba batendo na escola, mas ele é um evento social, é um evento da sociedade. Há muito mais violência na sociedade e fora da escola do que na escola, tá?
Também essa perspectiva de que os jovens estão mais violentos, talvez não seja bem assim. Por quê? O chamado adulto, ele pratica tanto ou mais violência do que o jovem, muito mais do que o adolescente, do que a criança. O que está ocorrendo é uma divulgação maior, uma publicização maior de alguns atos de violência que ocorrem em alguns espaços públicos, e a escola tem sido um desses espaços onde está se dando mais visibilidade. Mas eu sempre costumo dar um exemplo de que há outras violências que não ganham essa visibilidade, e até por razões compreensíveis. Por exemplo, mesmo a gente destaque o número de mortes e assassinatos no que ocorre no Brasil no final de semana, se você acompanhar a imprensa toda segunda-feira, nesse final de semana foram 49 mortes no Rio Grande do Sul, 20 de trânsito e 29 assassinatos. Isso é muito mais do que ocorre em qualquer ambiente escolar. Mas há um outro tipo de violência humana contra a vida que é muito grave. Eu não sei se você sabe, Laerte, mas hoje a maior causa de morte no mundo não são assassinatos e não são guerras, são suicídios. Claro que há toda uma recomendação que suicídios não sejam divulgados, mas hoje a maior causa de mortes no mundo é de suicídio. No Brasil são 3 suicídios a média por dia, no Rio Grande do Sul são 6 suicídios por dia, e uma das expressões da violência contra a vida, tá? Que demonstra um outro problema. Talvez não seja a violência física, mas a violência da falta de perspectiva, de falta de sentido para a vida, que levam a criança a se suicidarem, como foi semana passada um suicídio que ocorreu numa escola pública estadual do Rio Grande do Sul, que é mais comum do que a gente imagina. E não é por razões de violência, mas sim por outras razões, que não há estrutura psicológica e humana para enfrentar alguns desafios que a vida lhe proporciona e que as pessoas não estão preparadas para isso. Pois é, professor, o senhor adentrou por um tema que é a falta de referências, de ideologias, né? A escola não sofre muito com isso também? Não, com certeza. Eu, como professor de filosofia, professor de ética, eu sempre tenho retomado que uma das primeiras funções, inclusive, da educação básica brasileira, está na nossa Constituição, da nossa LDB, a função social da escola é preparar as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos para a vida. Depois é para a cidadania, para a continuidade nos estudos e para o trabalho. E hoje muitos preferem colocar em primeiro lugar a preparação para o trabalho, a profissionalização, ou a preparação para vestibular, que seria a tradução da continuação dos estudos, mas a principal função social de um processo de educação é preparar para a vida, ou seja, estruturar as crianças, os adolescentes, os jovens, a terem condições de enfrentar com naturalidade, com competência, vamos dizer assim, todos os problemas que a vida lhe apresentar. Sabe, aprender a resolver conflitos, aprender conflitos próprios e conflitos sociais, familiares, aprender a conviver com os diferentes, a conviver com os colegas, tá? A ser mais solidário, mais cooperativo. Então, eu acho que a escola, e não só a escola, a sociedade e as famílias estão pecando, estão errando na função principal da escola, que é justamente a formação para a vida. Ou seja, nós temos pessoas que possam compreender a vida como, enfim, algo extremamente importante para cada um, e que a gente tem que se estruturar e todos os demais processos estarem somando para a vida, e não colocar outros objetivos em detrimento da própria vida. Eu acho que essa é uma questão central e que saiu dos currículos. Eu costumo dizer assim, coisas muito elementares da vida das pessoas, que é as relações pessoais, as relações sociais, que é a afetividade, que é o amor que todo mundo tem, sexo, que todo ser humano é sexuado. São coisas que não estão nos nossos currículos, não são discutidos. Nem quem é o ser humano. Quem somos nós, a gente discute isso com as crianças, tá? Não filosofa, não pensa sobre isso com elas. E já estamos adiantando obras literárias e processo de profissionalização, mesmo na tenra adolescência, tá? Eu acho que é uma inversão, e a vida, nesse caso, está sendo preterida nos processos de formação. Pois é, professor, agora uma pergunta provocativa. Mas não é mais fácil para o professor só passar teoria e preparar o jovem, o aluno, para o mercado? E também, se ele se preocupa, basicamente, nessa questão da preparar a pessoa para a vida, para ter uma base filosófica,
a sociedade, os pais desse aluno, não vão cobrar ele por causa disso?